Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 40, ou seja, essa é a edição de número 40 do nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda que debate os temas contemporâneos. Enfim, aquilo que está rolando no mundo hoje, aquilo que é mais importante, aquilo que cabe ser discutido e debatido. A nossa mesa de hoje é a nossa mesa tradicional. Temos o Eduardo Costa Pinto. Bem-vindo, Dudu, para mais esse debate. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Bicalho? Boa noite a todos e Tranquilo? todas. Tá certo. Boa Muito noite, obrigado Prado. Boa noite, Numa. Boa noite. pela sua presença. Professor Luiz Carlos Prado. E aí, Pradinho, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. É bom te receber, é bom estar aqui com vocês outra vez. E, finalmente, o nosso grande Numa Mazatti. E aí, Numa? Mais um debate, mais uma conversa sobre o mundo contemporâneo. Mais um debate e vai ser sobre um tema quente. Hoje o tema quente, né? Como vocês podem notar, hoje nós não temos a presença, né, do Eduardo Basta, gozando das suas merecidas férias, né? E também do tradicional chinelinho do Basta, né? Que a gente já está acostumado. Beijão para o Basta. Na próxima, está aqui com a gente. Bom, senhores, o tema de hoje, como antecipou o Numa, é um tema muito interessante, um tema bastante contemporâneo. Sem dúvida, não é possível discutir a contemporaneidade sem discutir esse tema que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? Em julho de 2021, o Partido Comunista Chinês completou, né, o seu centenário, né, fundado em 2021, né, em 1921, né, há 100 anos atrás, exatamente 10 anos depois que foi criada a República, né, na China, em 1911. 30 anos depois, o Partido Comunista Chinês chegava ao poder, né, em outubro de 1949, através da Revolução Comunista, liderada pelo Mao Tse-tung, e, sem dúvida, desde então, comandou a China nos últimos 70 anos, né? Desde os tempos duros e difíceis do início da Revolução, passando pelo grande salto à frente, passando pela Revolução cultural dos anos 60, passando pela virada, né, com Deng Xiaoping nos anos 70 e chegando no século XXI, comandando a segunda maior economia do mundo. A China hoje é a segunda maior economia do mundo. Um sucesso econômico retumbante e inquestionável. Se a gente pega a revista Fortune, né, e a gente vê as 500 maiores empresas de 2020, a maioria era as empresas chinesas. Entre as 500 maiores empresas hoje no mundo, o número maior são de empresas chinesas. Ganha das empresas americanas, né? Já ali em 2019, das 500 maiores empresas, a China já tinha 120, né? Então, o sucesso das empresas chinesas. Outra coisa, a China, pela revista Forbes, agora de 2020, já tem 626 bilionários, né? Ela só perde em número de bilionários para os Estados Unidos, né? Outra coisa, a China, nesses 40 anos, por outro lado, retirou da pobreza mais de 800 milhões de chineses. A China, ela erradicou a pobreza extrema do território chinês. Então, hoje a China tem a maior classe média do mundo, está na China. Então, a China apresenta hoje desempenho, resultados econômicos acachapantes, né? Impressionantes. E isso comandado por um partido comunista. E aí você tem várias explicações, né? Mas isso aí é o capitalismo de Estado? Não, isso não é o capitalismo de Estado. Isso é o socialismo de mercado.
né? Não, isso é o desenvolvimentismo, né, levado à última consequência. Não, isso é uma prova cabal do sucesso do neoliberalismo chinês. Ou seja, a China fica cada vez mais capitalista. Não, a China fica cada vez mais socialista, principalmente depois do Xi Jinping. Enfim, um tema quente, um tema importante. E qual é a contribuição que a gente vai tentar dar nessa discussão aqui, nessa nossa mesa, na verdade, na qual nós temos discutido nos últimos 40 programas o quê? Justamente esses nossos tempos, né? Esses nossos tempos caracterizados por um capitalismo, né? Um capitalismo forte, um capitalismo que a gente chama de 4.0, gerador de desigualdade, gerador de tensões. E dentro desse quadro todo, você olha lá e olha aqui, a China. Então, essa é a discussão, né? Mas não é a China, é mercado, é Estado, é o Partido Comunista Chinês, que é a instituição mais importante dentro da China. Então a gente falou, gente, a gente conversando entre nós, não tem coisa mais contemporânea, né, do que a China. E não tem nada mais contemporâneo da China do que essa presença do Partido Comunista na história da China, no comando na China e na construção desse modelo chinês. Então, é isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui, né? O papel do Partido Comunista Chinês, né, dentro do sucesso econômico da China. É essa que a gente gostaria de pelo menos, acho que essa é a nossa contribuição que a gente pode atender. Tentar entender um pouco esse bicho, né, gente? Que é um bicho muito complexo. A gente não tem a menor pretensão aqui de dizer, olha, a China é assim, mas tentar discutir esse tema da China, e em particular do papel do Partido Comunista Chinês, dentro desse processo econômico da China, dentro desse caldeirão que nós estamos discutindo com vocês aqui já há mais de um ano, né? Mais de um ano e meio que a gente vem discutindo aqui. Então, é isso. Convido vocês para esse debate, na verdade, para essa nossa conversa, cheia de muito mais dúvidas e indagações, mas a gente gostaria um pouco de conversar isso com vocês. Então, agradecendo muito por vocês estarem aqui nos acompanhando nessa conversa, eu vou começar com o nosso grande Dudu Costa Pinto. Dudu Costa Pinto é duro, né? Eduardo Costa Pinto, nosso grande Dudu. Dudu, conta aí para a gente um pouco sobre isso. E antes do Dudu, lembrando, gente, vocês encontram esse programa aqui também no formato de podcast, tá certo? Se você quer lavar a feira, dar aquela sua caminhada, dar aquela sua volta, né? Ouvindo o programa, basta você procurar o podcast Canal IE-FRJ, que você encontra todos os programas do Canal IE, inclusive esse, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Grande Dudu, começa contigo. Vamos começar essa roda que hoje tem conversa para monte. Hoje tem conversa para monte, debate para monte e provavelmente divergência para monte, mas vamos lá. Eu acho que eu vou começar essa minha fala e depois eu vou talvez fazer algumas dimensões históricas, porque é muito mais a ideia rodar e dar traços gerais. Mas acho que o primeiro ponto e o que é central, o que se chamou atenção, Ricardo, o Partido Comunista. Mas o Partido Comunista, no âmbito da institucionalidade, da instituição mais representativa, ele é o espelho do Estado chinês. E por que eu estou falando isso? É o Estado-partido. E por que ele é o espelho do Estado chinês? É interessante porque a lógica da hierarquia dentro da burocracia estatal, né, ela está associada à lógica de como você sobe nas hierarquias do partido. Só para contar uma história que para mim foi muito marcante, quando eu estava na época ainda no IPE, estudando, assim, no IPE em Brasília, eu participei de uma reunião, tá, em que estava o ministro do MOFCOM, né, que é o Ministério de Comércio e chinês. E eu recebi um cartãozinho e eu estava participando, no final peguei o cartão do ministro. Em letras garrafais estava a posição dele no Partido Comunista e em letras menores do outro lado a simbologia do ministro. Então, ou seja, a hierarquia dentro do partido é mais relevante do que a condição dele de ministro, imagine, do comércio exterior chinês, né? Acho que isso é importante para a gente entender o papel da ideia do Estado-partido, ou seja, do Partido Comunista como um espelho da institucionalidade estatal que se configurou e de como isso foi estruturando, né? Aqui é importante isso. Isso tem a ver, inclusive, com essa institucionalidade e Estado-partido do que é o resultado da Revolução Comunista, né? Depois a gente vai voltar, a gente pode voltar nesse debate, mas porque acho que isso é fundamental. Porque a lógica da Revolução Comunista, que vai se iniciar lá na Kumau, você vai
reconfigurar as estruturas sociais, né? E parte disso significa uma economia planificada e que o Estado passa a ter um papel central de coordenação dessa economia planificada e sem propriedade privada. Ou seja, o comunismo clássico, que a gente já comentou aqui um pouco do que era na Rússia e do que era na China. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a lógica é que a instituição de poder central dentro desse tipo de institucionalidade está dentro do Estado e, na verdade, o Estado é o espelho do partido. E por que eu estou chamando a atenção? Porque, na verdade, o processo de reforma chinesa que vai se iniciar em 1978 com Deng Xiaoping, ela vem sendo realizado de forma gradual. Se você olhar, a cada década tem uma grande e profunda mudança. Nos anos 80 vai ser a possibilidade da venda do excedente no campo. É uma liberalização de que os agricultores passaram a ter e poder comercializar o excedente. E aí, também com a chamada criação das zonas econômicas especiais. Isso ainda é um primeiro movimento, sabe, Calho? Ainda é um início dessa liberalização e as zonas econômicas especiais vão ter um papel central. E por quê? O Deng Xiaoping tem uma frase que eu acho emblemática. Ele vai dizer o seguinte: nós precisamos nos tornar ricos. E para nos tornarmos ricos, nós temos que ter o quê? Capital estrangeiro e nós temos que ter gestão. As zonas econômicas especiais, como foram construídas, que eram áreas de território livre para a entrada de empresas estrangeiras, né, vai ter esse papel fundamental, a ideia de um aprendizado, capital e gestão, porque precisamos tornar ricos para voltarmos a ser respeitados no mundo. No momento inicial, as zonas econômicas especiais eram muito mais para retornar o capital que foi para Taiwan, para a ilha, depois da Revolução. Né? E esse movimento foi acontecendo de forma gradual, mas também com muita resistência dentro do próprio partido. Toda a discussão era: a abertura não vai trazer os valores capitalistas e não vai eliminar a revolução. Né? Isso vai avançando de forma gradual nos anos 90, 80, tá? E vai ter um efeito significativo e uma paralisia no final dos anos 80 com os eventos da Praça da Paz Celestial, né? Que naquele momento está associado também junto com o fim da União Soviética, né? E vai alcançar uma tensão enorme dentro do partido da possibilidade dessa trajetória de abertura e a própria destruição do partido. Né? Tanto é que, no início dos anos 90, né, vai ter uma tensão enorme dentro do partido, porque parte do partido queria voltar à reeducação cultural. Né? Ou seja, a abertura, a inflação, os valores estavam trazendo o capitalismo para o socialismo. E o Deng Xiaoping sai da aposentadoria para defender as reformas, sai rodando a China inteira, né? Pedindo apoio das províncias, das municipalidades que tinham crescido muito nesse período, e, além de tudo, vai pedir fortemente o apoio e vai ser configurado do Exército Vermelho Chinês, com a lógica da modernização. É a partir daí que eu acho importante que vai consolidar, a partir dos vários segmentos dentro do partido, o chamado Grande Compromisso. Eles vão assinar um documento dizendo que nós vamos, daqui a 100 anos, tornar a China uma potência. Então, as várias linhas vão avançar, vão configurar nesse processo, e aí as reformas vão continuar. Tá? Elas vão continuar, mas elas vão acontecer aceleradamente para os padrões temporais chineses. Acho que isso é importante. Né? Você vai ter um processo de privatização na China. Né? Uma privatização de quê? Porque uma boa parte das estruturas produtivas eram planificadas. Você retira e você vende uma boa parte dessas empresas estatais, mas mantém o núcleo duro das empresas estatais. Mantém as principais empresas. A partir dali, você já vai formar um corpo fundamental das empresas estatais como um elemento importante para a estratégia chinesa. Boa parte dessas empresas das 500 maiores, Bicalho, algumas dessas são empresas, uma boa parte delas, não todas, mas uma boa parte são empresas estatais. E aí, nesse movimento, né, a gente vai ter um novo avanço a partir dos anos 2000, né, que é o padrão de acumulação voltado para investimento em infraestrutura e a indústria pesada. Isso vai gerar um novo dinamismo de aceleração, e aí a China já vai
a contribuir fortemente com o crescimento econômico do mundo, né? E mais ainda, é a partir de 2001 que o Estado chinês vai estimular, né, que as empresas saiam para o mundo. É a partir da política da saída que o Politburo vai estimular. E é importante entender que boa parte das decisões são tomadas a partir do Politburo, que é o órgão central do Partido Comunista. É do Politburo que sai o presidente do partido. E mais ainda, que sai o presidente da China, né? É a partir das decisões do Politburo, que é o órgão central do Partido Comunista, né? E que ali são configuradas as principais estratégias. Então, são estratégias que estão associadas ao Politburo e, mais ainda, as empresas estatais, e essa dinâmica chinesa, você faz planejamento, né, que sai das províncias, dos estados, mas as decisões estratégicas são formadas a partir do Politburo, que articula, que eu acho fundamental aqui, né, que é a ideia do Deng Xiaoping, que não importa a cor do gato, desde que ele casse rato. E mais ainda, nós precisamos o quê? Nos tornarmos ricos para sermos respeitados no mundo. Então, essa trajetória que vai acontecer muito nos anos 2000, né? É importante, pós-crise de 2008, a China vai dar um novo processo de avanço, né? E numa dinâmica de ampliar as suas possibilidades de crescimento tecnológico, com estímulos. Então, o Estado chinês articula política cambial, política fiscal, monetária e industrial, sempre com quê? Com uma lógica da não abertura. Você não tem perfeita conversibilidade da conta capital e financeira na China, né? Isso abre a possibilidade de você fazer instrumentos de política econômica voltada para o processo de industrialização, né? Então, essa é uma trajetória que vai colocar a China num novo patamar, e isso em termos tecnológicos, tá? E é o cuidado que eu sempre tenho falado, a China não é ainda potência tecnológica, há um erro, ela tem subido nas questões tecnológicas. Ainda o core central do desenvolvimento tecnológico ainda está nos Estados Unidos, né? Porque a ideia hoje, com as cadeias globais de produção, a tecnologia vira o elemento central, a renda de propriedade, ainda em grande parte do desenvolvimento tecnológico, a renda de monopólio tecnológico, ainda permanece nas grandes empresas tecnológicas, e que estão ainda, sobretudo, na Europa e nos Estados Unidos. É evidente que a China tem avançado de forma muito gigantesca. E aí a provocação para passar para os colegas que é o seguinte, dado isso tudo, Eduardo, isso é um capitalismo de Estado, aí eu vou utilizar o seguinte, na verdade, o capitalismo sempre está junto com o Estado. Então, necessariamente, pelo próprio nascimento do capitalismo, também é uma invenção junto com a própria lógica do Estado. Eu acho que a ideia de capitalismo de Estado é mais complexa, porque, para mim, a ideia de que você teria uma separação entre poder político e poder econômico. E eu trabalho numa lógica, numa vertente, que poder político e econômico, eles sempre estão se cruzando, né? Ou seja, eu não acho que, nesse sentido, o capitalismo de Estado é muito complexo, é muito complicado para pensar o que é a dinâmica chinesa. Porque se você olha as trajetórias do que seria supostamente o capitalismo de Estado, com a maior capacidade de intervenção, maior lógica desse funcionamento, você tem trajetórias, por exemplo, de um Estado desenvolvimentista que está configurado ali do pós-guerra nos países centrais, né? Que eu acho que, em certa medida, não é o que a China vive hoje. Como você mesmo falou, eu não acho que a lógica chinesa seja o desenvolvimentismo levado às suas últimas consequências. Porque eu acho que essa lógica de pensar o desenvolvimentismo é como se fosse possível separar o poder de Estado do mercado. Como se o Estado fosse um ser autônomo, né, e que controlasse todas as estruturas sociais por definição. Na verdade, eu costumo trabalhar a lógica de funcionar como o quê? O Estado tem sempre autonomia relativa, mas depende do quê? Depende do outro lado da correlação de força desse processo. Aí vocês poderiam me perguntar, Eduardo, por que o Estado, então, teve uma força tão grande nesse processo de liberalização? Porque é evidente, pessoal, você sabe de economia totalmente planificada, em que os capitais estão numa escala pequena. As frações de classe do capitalismo chinês nos anos 80 e 90, é uma escala pequena. Então, o Estado tem a capacidade de coordenar e conduzir muito mais esse processo. Mas isso também, se você pensar, é o que foi na saída do pós-guerra, em que os capitais estavam fracionados. É claro que na escala chinesa, isso ganha uma nova dimensão. E aí, só para passar, eu sei que o Ricardo já está, que já passei um pouco dos 5 minutos, mas fazendo algumas provocações, ao mesmo tempo,
Eduardo, você acha que isso é um socialismo de mercado? Né? Eu também tenho desconfiança sobre o conceito de socialismo de mercado. Eu acho que é uma nova formação social em curso que a gente nem tem claro ainda e nem parâmetros para pensar. Então, eu vou deixar essa provocação para depois voltar. Por exemplo, se juntar Schumpeter, Keynes, né? E para entender a China, vai só entender uma pequena parte. Se você não entender o que é o Estado-partido, o que é o marxismo-leninismo, para entender a China, o que é a estrutura de poder institucional associado à própria lógica do que é um partido único comunista numa sociedade como a chinesa. Mas eu fiz muita provocação, eu volto depois para explicar melhor esses pontos que eu levantei. Mudou, exatamente. Mas você pode imaginar também que, segundo os próprios chineses, né, seria um socialismo com características chinesas. Não é isso? Essa é a maneira como a China se explica. Mas, sem dúvida, de um socialismo que você tem dentro desse processo chinês, você tem marxismo-leninismo, como você falou, você tem confucionismo, você tem uma longa tradição da China, né? Onde você coloca, inclusive, essa etapa atual como a etapa do rejuvenescimento chinês, né? Ou do renascimento chinês, segundo lá o Xi Jinping. Enfim, Prado, para você que é um historiador, um prato feito, né, Prado? A China é um prato feito. E eu acho, como o Dudu falou bem, vai dar muito espaço para conversas, para debates, para a gente trocar ideias aqui. Para começar, eu lembro sempre que a China tem uma longa tradição imperial e tem uma longa tradição como civilização. Durante quase 2.000 anos, mais de 1.000 anos, certamente, foi a maior economia do mundo até o século XVIII. No século XIX, principalmente a partir de 1840, na Primeira Guerra do Ópio, entra num processo profundo de desarticulação, retorna à República em 1911 e pega um período de muita confusão e, ao final da Guerra Civil Chinesa, em 1949, o Partido Comunista Chinês consegue unificar toda a China. Os seus antigos inimigos, os nacionalistas, o Kuomintang, vão fugir para Taiwan e o Partido Comunista Chinês vai tentar reconstruir essa nação partida, destruída. Só para lembrar que a Segunda Guerra Mundial começa na China antes de começar no Ocidente. Aliás, muito antes, com a invasão japonesa. Foi terrível a Segunda Guerra Mundial na China. A China foi muito destruída e já estava destruída antes. Bem, mas o que é fascinante para nós pegarmos aqui também? Enquanto o maior partido comunista do mundo no pós-guerra, que é o Partido Comunista da União Soviética, fracassou, implodiu a partir de 89, aceitou fazer uma política de uma transição que foi, na verdade, um tratamento de choque que não tinha por objetivo criar uma economia de mercado nesses países, mas destruir a economia de comando dentro desses países. O resultado foi que a década de 90 foi uma tragédia para a Rússia, né, que foi o que sobrou da antiga União Soviética, que se parte em vários outros estados. Só para a gente ter uma ideia da diferença do sucesso do Partido Comunista Chinês com referência ao fracasso e ao fim da experiência do Partido Comunista da União Soviética, a participação da Rússia no PIB mundial era de 3,7% em 1990. Ela cai para 2% em 1917. No mesmo período, o PIB da China cresce de 2,2% para 12,5% da economia mundial.
ou seja, ela ultrapasse muito o máximo que não apenas a Rússia, mas a antiga União Soviética foi. A renda real da população russa, dos 99% mais pobres da Rússia, em 2015, era menor do que era em 1991. A renda dos 99% mais pobres chineses, apesar do aumento da desigualdade na China, era mais do que 4 vezes maiores. 75% das exportações da Rússia, em 2017, eram produtos energéticos, minerais, metais, etc. A China é a maior exportadora do mundo e majoritariamente concentrada em produtos de manufaturados e cada vez mais produtos de alta tecnologia. Então, a pergunta óbvia é o seguinte: por que a China conseguiu fazer essa transição e criar uma economia de mercado sob controle do Estado chinês, da burocracia chinesa, e a Rússia não? Ao contrário, ela se transforma numa economia muito concentrada, com uma série de problemas sobre isso, há um certo renascimento com Putin, mas com muitos problemas, e se afasta daquele longamente dos ideais da sua origem. O que é interessante é que a transição feita pelo Partido Comunista Chinês começou a ser realizada 10 anos antes do que ocorreu na União Soviética. E foi feita por razões internas da China, não pressionada pela literatura liberalizante do Ocidente. Quer dizer, não foi um resultado do consenso de Washington que vai levar a China a se reformar, mas sim a percepção que depois da Revolução Cultural era necessário responder os desafios de recuperar. A China tinha uma das menores rendas per capita do mundo, da Ásia, que já era uma região pobre na época, e via com muita preocupação se não conseguisse melhorar a população, a renda da sua população. Então, empreende uma agenda de reforma para isso. Na verdade, quando você tem, em 1989, quando está vindo todas aquelas revoluções do veludo, que caem os modelos de economia de comando na Europa Central, a China também passa por uma crise grande, que vai culminar naquela famosa manifestação da Praça da Paz Celestial, que vai ser reprimida lá pelo partido. Mas, principalmente depois de 91, ela empreende um processo de liberalização controlado, onde mantém o poder político e, por um lado, e, por outro lado, organiza esse processo de abertura, começa a fazer modernização na economia, na administração, nas grandes empresas públicas chinesas, abre espaço para empresas dos municípios e assim por diante. Agora, é interessante que, na década de 70 e 80, há um surgimento na China de debates, começa a surgir na China os velhos manuais chineses históricos sobre regulação de preços, sobre gestão econômica. Por exemplo, um livro que remonta, que foi escrito na mesma época que os grandes livros dos filósofos gregos, 300 e pouco antes da Era Comum, o Guanzi, que era uma discussão sobre a relação entre Estado e mercado na China. O debate sobre sal e ferro, que era uma discussão com mercadores e intelectuais chineses sobre se o Império Chinês deveria ter o monopólio do sal e do ferro. Essa discussão é trazida para colocar qual deve ser o papel do Estado chinês nesse mundo em transformação. É curioso que você pega em caracteres chinês assuntos econômicos, questões econômicas, o caractere de estudo para fazer um país rico, seria uma tradição literal. Então, quando Deng Xiaoping diz assim, precisamos ser ricos para ser respeitado, ele quer dizer, precisamos nos desenvolver para ser respeitado. Porque a expressão
ficar rico é uma expressão de lidar bem com a economia. Outra questão, a arte de governar é chamada de ordenamento do mundo, né, dentro da velha tradição confucionista. A harmonia é fundamental na tradição confucionista. Então, uma boa gestão econômica é um dos elementos do mandato dos céus na tradição confucionista, ou seja, da legitimidade. Então, há uma procura por resultados econômicos para reforçar a legitimidade e a ordem que é integrante dessa forte tradição confucionista chinesa. Então, quando você pega o debate da década de 80, você junta jovens da Academia de Ciência da China, que defende uma agenda de modernização, uma série de coisas, com os velhos do Partido Comunista Chinês. Mas, veja, parte desses velhos que tiveram uma forte experiência do campo e parte dos intelectuais que, durante a Revolução Cultural, foi mandado para o campo, tinham visto de que o comando da China, muito centralizado nas grandes capitais, prejudicava a prosperidade do campo e defendia uma maior descentralização. Ou seja, a liberalização chinesa não é que não tenha tido influência de fora, também teve. Os intelectuais chineses tinham acesso aos manuais de economia em inglês também, mas é a partir de uma dinâmica interna. Enquanto o resultado da transição do Partido Comunista Russo, que leva o seu fim, foi o resultado de uma aplicação pouco crítica dos modelos de economia de choque que levaram não a uma reforma do sistema, mantendo o que tinha de bom da antiga União Soviética e eliminando o que tinha de ruim, mas sim uma implosão daquela sociedade. Então, esse pragmatismo do Partido Comunista Chinês se explica pela sua história e se explica que, mais com outro modo de produção, mais do que ser marxista-leninista, é chinês. É a civilização chinesa que fala mais alto nessas horas. Quer dizer, a história é mais relevante do que uma aplicação um pouco imediata de tentar pegar esse instrumental da cultura ocidental, inclusive dos modos de produção marxistas, e bater, né, para encaixar nas peculiaridades da história chinesa. É isso, eu acho, para começar, eu acho que já dá um bom espaço para debate. Isso aí, Pradinho. Numa Mazatti, seus comentários sobre esse tema, né? Que é um tema que economista gosta, né? Esse é um dos temas que são bons para economistas, né? Tem muita gente, inclusive, Numa, que estava falando que não, uma das grandes vantagens da China é a questão da financiarização, a China não embarcou no neoliberalismo, aí, por outro lado, não, a China é a maior prova do mercado do neoliberalismo, enfim, uma discussão bastante, que tem uma parte econômica bastante interessante. Então, botar você nessa roda aí desse socialismo à la chinesa. Bom, isso já a gente pode já ter um debate se trata realmente de socialismo. Esse já é um primeiro ponto. Bom, acho que vou voltar a essa questão e provavelmente debateremos mais sobre ela, né? A gente poderia falar, obviamente, de muitos temas, e falaremos de muitos temas hoje, mas temos que focar, de fato, em algumas questões que, a meu ver, são essenciais. A pergunta, olhando, obviamente, de um ponto de vista mais econômico, a pergunta que se coloca é, a primeira delas, pelo menos, e como a gente pode ter visto, no caso da China, uma aceleração considerável da taxa de crescimento econômico após o processo de
abertura de 78, né? O processo de abertura comercial, o processo que alguns chamam de transição. Vou voltar a esse ponto. Eu acho que lá também tem a gente pode ter visões bastante contrastantes, né, sobre esse processo, mas tem um fato muito claro. Se a gente olha o crescimento do PIB da China entre 1952, ou seja, 3 anos após a Revolução de 49, e quando, vamos dizer, padrões de estatísticas são estabelecidos e permitem uma comparação, né, até hoje, inclusive. Né? A gente vê que entre 52 e 78 temos um crescimento médio do PIB anual de 6,15%. Nesse período, o crescimento médio do PIB per capita vai ser de 3,9%. Tá? Aí, se a gente for pegar o período posterior a 78, bom, até 2019, né, a gente vai ver que o crescimento médio do PIB, o crescimento médio anual do PIB vai ser de 9,5% nesse período, e do PIB per capita de quase 8,5%. Bom, então o que a gente observa? Quais observações a gente pode fazer? Obviamente, olhando particularmente um crescimento médio do PIB per capita, a gente tem um salto considerável entre os dois períodos. A gente mais do que dobra a média de crescimento anual, que era já relativamente elevada, né, no período pré-abertura. Né? Então, a gente pode, a meu ver, fazer duas observações. Tá? Primeiro, antes de 78, entre a Revolução e 78, você teve crescimento. Apesar dos episódios de queda importante do PIB observados, tanto no grande salto para frente, quanto no período da Revolução Cultural, apesar desses episódios, você continua tendo um crescimento médio relativamente elevado. Né? O crescimento do PIB per capita de quase 4% não é tão pouco. Tá? Tudo bem que a base é realmente muito baixa, né? Como já foi apontado por meus camaradas, mas cresceu. Bom, e o segundo elemento, obviamente, essa taxa de crescimento absolutamente distante com qualquer outro país, com qualquer outra região do mundo, de 78 para cá. Sendo que a taxa de crescimento, por exemplo, dos países centrais e de uma parte da periferia, bom, particularmente, infelizmente, a América Latina, nesse período das últimas 4 décadas, caiu consideravelmente. Então, se a gente for comparar essa taxa de crescimento com o que a gente observa, por exemplo, no caso do Brasil, aí a diferença é absolutamente abissal. Né? Bom, então, eu acho que tem uma série de temas que podem ser tratados, mas, primeiro, o modelo chinês, a meu ver, pelo menos, pré-78, no que ele no que ele teve, pelo menos, de bem-sucedido em termos de crescimento econômico, seguia em grandes linhas o que a gente observou, que foi importado, na verdade, da União Soviética. Ou seja, era planejamento centralizado, eram grandes unidades produtivas industriais, e as tentativas, tanto de grande salto pela frente quanto da revolução cultural, atrapalharam, entre aspas, dentro desse modelo de acumulação extensiva de tipo planejamento centralizado. Tá? Porque, bom, apesar de tudo, se continua a crescer, e continua a crescer fora de todas as invenções mais ou menos assim, em geral, mal sucedidas, que são associadas
ao chamado maoísmo. Isso, nesse sentido, eu acho que, para mim, é muito claro que as tentativas do Mao de inventar um novo caminho, um caminho chinês, aí tentando resgatar essa herança, essa suposta herança confucionista, a grande tradição chinesa, era simplesmente uma forma de tentar justificar o afastamento em relação à União Soviética. Afastamento que tinha a ver com questões geopolíticas e de própria liderança política dentro da China. O mesmo fenômeno, aliás, foi observado em 48, ou seja, anteriormente, no caso da Iugoslávia. O Tito fez exatamente a mesma coisa. Tá? Tentou inventar um novo modelo para justificar esse afastamento em relação à União Soviética, sendo que, na verdade, nos anos 50, você, graças às transferências de tecnologia e graças à intervenção, à importação de bens de capital praticamente doados pela União Soviética, que a China conseguiu se reerguer. O que funcionou, vamos dizer, até 78 foi esse caminho. Bom, só que, de fato, na década de 70, particularmente depois da experiência desastrosa da Revolução Cultural, se colocou a questão, uma série de problemas. E o principal problema que já foi apontado por meus camaradas era que realmente a China não estava mais conseguindo acumular capital como gostaria e você tinha, de fato, uma dificuldade de elevar o padrão de vida da população. A solução, e a China enfrentava um problema clássico de economias em desenvolvimento, que é um problema de restrição externa. Simples assim. Porque ela tinha se afastado, a partir do cisma de 60, 59 e 60 da União Soviética, onde você não tinha mais esse ponto, e, de fato, a aproximação com as economias capitalistas, né, e em particular os Estados Unidos, vai ser feita progressivamente na década de 70, mas era ainda um processo em curso. Tá? E a abertura de 78 tem muito a ver simplesmente com essa questão de assim, reduzir, limitar a restrição externa. E a criação das zonas econômicas especiais tem esse propósito. São lugares onde justamente você consegue, que permitem, né, pelo menos, a importação de bens de capital que são financiados com as exportações oriundas dessas próprias zonas. E o que a gente observa é que, claramente, esse processo é um processo que se dá na Ásia. Os principais fornecedores, não exclusivo, mas quase, de bem de capital para a China na década de 80, ou seja, após a abertura, são o Japão, em uma medida bem menor, a Coreia do Sul. E a China vai se beneficiar também imensamente de uma relocalização, particular das atividades intensivas em mão de obra, desses países para a própria China. Inicialmente, obviamente, em atividades pouco sofisticadas tecnologicamente, e bom, aí o modelo chinês vai funcionar justamente para avançar nessa sofisticação tecnológica e vai usar essas divisas obtidas através das exportações oriundas das zonas econômicas especiais para diversificar muito rapidamente seu setor produtivo. E aí, nisso, a gente vê uma intervenção direta do Estado chinês. E quando a gente fala de Estado chinês, como já foi apontado pelo Eduardo Costa Pinto, a gente, na verdade, está falando do Partido Comunista da China. Tá? E aí, bom, as comparações feitas pelo Luiz Carlos são interessantes, conservou sempre o controle sobre o processo em curso. Ou seja, falar de transição, não sei, porque a transição aí supõe que você tenha chegado a um modelo
puramente capitalista. Não sei o quanto não sei, isso eu acho meio complicado usar o termo de transição, no caso da China. A gente pode dizer é uma mudança em curso. Tá? E essa mudança, ela nunca escapou ao controle do Partido Comunista da China, do Estado chinês. Aí tem etapas, a gente poderia, os camaradas já desenharam alguns marcos históricos, a gente vê claramente que esse movimento, ele é dirigido, ele tem como objetivo principal a acumulação de capital. A acumulação de capital controlada pelo Estado e, apesar, obviamente, das crescentes desigualdades, particularmente na distribuição de renda que a gente observa no país, que vai acabar beneficiando a uma grande parte, para não dizer a totalidade da população. Obviamente, de forma meio assimétrica, mas não há... A renda per capita na China aumentou consideravelmente nesse período. E o padrão de vida da população aumentou também consideravelmente. Se você olha os dados sobre, por exemplo, o acesso a bens de consumo duráveis, ou seja, primeiro aquele, geladeira, TV, etc. E hoje em dia, por exemplo, os automóveis, a gente vê como foi colocado pelo Bicário, a gente vê que essa classe média chinesa está crescendo a uma taxa considerável todo ano. Então, a gente vê uma revolução do padrão de consumo, uma diversificação desse padrão de consumo, e, só para encerrar, provavelmente, sem dúvida, um dos países que mais avançou e mais rapidamente na diversificação do seu sistema produtivo. Acho que, se beneficiando nisso, muito do seu mercado interno. Tá? Porque, a gente insiste muito sobre o peso das exportações chinesas, só que elas foram essenciais inicialmente para limitar essa restrição externa e justamente conseguir as divisas para comprar máquinas e equipamentos, para, portanto, modernizar seu aparelho produtivo. Hoje em dia, o peso das exportações é muito reduzido, desses mercados externos, é muito reduzido se for comparado com o peso do mercado interno. E, portanto, você pode dizer que você criou uma espécie de máquina de acumulação da prosperidade na China que cada vez mais, entre aspas, endógena. Nesse sentido, foi muito significativo ver o quanto, apesar de ser o lugar onde se originou a pandemia, a China foi, e de longe, o primeiro país a recuperar um ritmo elevado de crescimento econômico e voltar para a tendência de crescimento que foi observada nas últimas décadas, justamente porque o próprio mercado interno da China, a própria capacidade do Estado chinês de estimular a demanda efetiva, a demanda agregada, particularmente diretamente através de investimento, porque, no fundo, teve pouca redistribuição de renda, não foi muito através do consumo, foi mais através de investimento direto, de investimentos pelo Estado ou por empresas que são estatais, e aí se você tem a vantagem de ter um sistema bancário financeiro controlado pelo Estado também, que acompanha esse movimento. Tudo isso fez com que a recuperação foi muito rápida. Tá? Mas, enfim, isso é um tema que a gente pode aprofundar depois. Senhores, quem quer a palavra? Bom, já tem aqui as três visões, né? Algumas coisas em comum, bastante coisas que não são tão incomuns. Então, vamos rodar essa bola. Quem quer começar? Pradinho? Levantar alguns dos elementos da China. Eu vou, obviamente, dar o olhar... Eu já queria fazer a provocação para você, Prado. Você já está querendo sair do... Mas vai, segue, Prado. Então vai, Dudu. Eu prefiro ouvir você, depois eu respondo a provocação. Eu vou voltar na provocação, porque como você falou da discussão da forma do modo de produção capitalista sendo empurrado na China, eu concordo, mas isso não é para mim a leitura, é uma leitura ocidental do marxismo.
O próprio Lenin, quando faz a discussão da Revolução Russa, ele vai entrar no que são as especificidades da formação social russa. Como a discussão chinesa, é por isso que os chineses chamam de um socialismo com características chinesas, porque eles estão reforçando uma lógica do marxismo-leninismo, esse que tem um debate sobre o que é o marxismo oriental e o marxismo ocidental. Mas eu não vou entrar nem nessa questão, mas aí provocando o Prado, que é o seguinte, Prado, a hipótese levantou na lógica de funcionamento, a influência histórica é central para explicar. Tá? E eu não acho que o elemento histórico não deva ser negado, mas é um elemento histórico como congelado no tempo, ou seja, o Estado-partido hoje é igual ao Império, na sua ordem, ou seja, isso não é congelar as estruturas, porque eu enxergo olhar a história como um movimento dinâmico, na minha leitura, das lutas de classe, como isso vai estruturando as institucionalidades. Aí, mandando a provocação de volta, pegar, não é negar a influência, não é negar a influência histórica, mas também colocar e transpor apenas o confucionismo e a questão imperial. E daí dizer o seguinte, isso é a formação social chinesa, ou isso é a China agora, ou isso é o Estado, não é trazer as estruturas congeladas ao longo do tempo, sem levar em conta as especificidades da construção desse processo. Aí é a minha provocação, Prado, porque... E a outra provocação é que eu costumo pensar que é o seguinte, a China é o sonho e, ao mesmo tempo, o pesadelo de boa parte dos desenvolvimentistas. Porque qual é o sonho? O sonho seria ter esse Estado com essa autonomia plena para fazer o que quiser, mas em outros marcos da sociedade ocidental da Revolução Francesa. Eu não sei como é que isso combina nas lógicas entre mercado e Estado. Assim, eu levantei muitas provocações, mas depois eu volto a partir das respostas de vocês. Vai, Micali. Mas eu posso só levantar um ponto aqui, porque o Numa deixou aqui deixou também uma bela provocação aqui desse jeitão dele, né? Que ele colocou, Numa, olha só, pô, que socialismo é esse que tem no centro o processo de acumulação de capital? Trocando em miúdos. É que o Numa deixou essa bola perdida lá pela lateral, etc. Que socialismo é esse que tem um processo de acumulação de capital no centro do dinamismo desse processo? É isso aí, gente. Vamos para o jogo. O que eu estou achando interessante desse debate é que eu concordo com todos, mas eu também discordo em alguns pontos. Prado, não vem com essa vaselina, não, Prado. Manda ver, Prado. Eu vou pontuar o que eu concordo e o que eu discordo. Eu acho que o Numa tem razão se ele está falando o socialismo essencialmente como uma economia de comando à la soviética. Certamente a China não é mais isso. Eu acho que o Dudu tem razão quando ele chega e diz o seguinte: olha, se eu digo que a China contemporânea é uma mera expressão do império, eu tô dizendo que eu estou negando a história. Porque a história trata de mudança. Eu estou dizendo que a China é sempre igual a si própria e nada mais é do que uma expressão da sua própria natureza congelada no tempo. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo uma leitura histórica da história. O que eu entendo, e esse me parece o ponto fascinante, é que a China tinha um processo de acumulação que fazia parte das características da sua civilização, que era distinta da do Ocidente. Tem um livro muito interessante do Guter Frank, o velho Guter Frank, que falava sobre desenvolvimento, do subdesenvolvimento, escreveu um livro chamado Reorient, de 1998, onde ele recupera uma coisa interessante, que ele dizia, olha, durante 250 anos, desde 1560 até o século XVIII, a China não era uma economia fechada, mas estava no centro dos mais importantes do eixo do comércio mundial. Era a economia mais industrializada do mundo, exportava para o Ocidente porcelana, seda, chá, em troca da prata. Pouca gente sabe que 2/3 da prata das Américas, aqui vem do Peru, foi para a China via Manilha e não para a Inglaterra, como as pessoas imaginam. A Espanha tinha uma tradicional
comércio com a China via Filipinas. Então, a China tinha uma série de peculiaridades, que era uma economia mercantil e era também uma economia agrícola dentro disso, e passa por um período de profunda desorganização. A questão que se coloca é que o choque dado pelo atraso da China com referência à Revolução Industrial, a China vai tentar responder ao desafio do Ocidente através de várias formas. A Revolução, a República na China é um resultado disso. E ela vai demorar. Enquanto o Japão consegue responder ao Ocidente, criando um capitalismo japonês com a restauração Meiji, ainda no século XIX, a China vai precisar a Revolução Comunista para fazer um processo de adornamento. As duas grandes potências do leste da Ásia vão responder ao desafio das mudanças do Ocidente de maneira diferente, copiando, mas com as suas formas. O capitalismo japonês não é igual ao capitalismo americano, tem diferenças profundas. Agora, é capitalismo na sua expressão mais pura, seu processo de acumulação de capital. Mas, por exemplo, tem uma distribuição de renda, apesar de tudo, muito melhor do que a maior parte do Ocidente, exceto algumas regiões da Europa Ocidental. A China tem coisas curiosíssimas. Hoje, a China voltou a ter o melhor desempenho acadêmico e de qualidade de ensino do mundo. No famoso exame PISA, de anúncio de 15 anos, a China é o número 1 em termos de desempenho dos alunos. É verdade que a China pega só algumas províncias, pega Xangai e algumas outras para isso. Muito na frente de outros países ocidentais. Ora, a mesma China, que tinha uma, entre aspas, meritocracia, um exame para ser burocrata, desde 124 antes da Era Comum, quer dizer, desde antes de Cristo, até durante quase 2.000 anos, aliás, mais de 2.000 anos, que vai até 1905. Então, o que eu chamo a atenção é que a China ela estava buscando seus caminhos para fazer isso. E o que ela tem? Isso tem a ver com o passado. É uma forte burocracia. A China dizendo de que ela tem espaço para muito debate interno. E quando você discute a disputa em torno de reforma na China, vê como é que o pau quebrou, como é que você tinha correntes econômicas diferentes, inclusive defendendo o tratamento de choque. A China escapou por pouco de um tratamento de choque, porque tinha correntes fortes na China que defendiam isso. Se ela entrasse numa crise profunda depois daquele movimento que culminou na Praça da Paz Celestial, provavelmente ela seguiria o caminho do leste europeu. No entanto, ela conseguiu passar por cima. Então, o que eu estou dizendo, reconhecendo a minha ignorância, é que os instrumentais de ciências sociais tradicionais, eles só se encaixam com muita forçação de barra na história da civilização chinesa. Da mesma maneira que não dá para dizer, numa aplicação do marxismo de maneira direta para a China, o capitalismo chinês é também peculiar. Nada mais é do que um bom capitalismo com profunda regulação. Eu não compartilho a visão do Numa de que é a acumulação de capital que puxa o dinamismo chinês. Eu acho que o mercado está para a China como instrumento de crescimento a partir do Estado chinês, que é a fonte última de poder na China. Que é o partido também, né? Como você falou, Dudu. Mas e aí, Dudu? Fique adiante para não falar muito. Olha lá. O Pradinho passou a bola aí para vocês. E aí? Faz a provocação. Numa, vai, depois... Numa, eu falo. Vai. Porque ele passou a provocação para você, Numa. Primeiro vai, Dudu, não, depois eu... Não é nem provocação, gente. Eu estou debatendo aí com vocês dois numa boa. Não, mas uma boa provocação sempre é bom, Prado. As provocações ótimo, são ótimo. Vai, Numa. Vai, porque depois eu comento. Mas... Tá. Então, assim,
eu vejo, como foi apontado pelo Bicalho, você tem muitas visões. Tem gente que fala de um socialismo de mercado, que fala de outros que falam de que teria, assim, seria um sistema econômico mais capitalista, mas com o Partido Comunista sendo o guardião do templo socialista. Não sei, eu prefiro nem entrar tanto nessas considerações. Confesso, inclusive, que eu não tenho um conhecimento tão avançado dos debates internos ao Partido Comunista da China, mas o partido... Bom, aí vou fazer uma provocação, mas o Partido Comunista da China me parece uma espécie de PRI mexicano que teria dado certo, no sentido que teria continuado... É uma boa comparação, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma comparação. Uma provocação, eu acho que isso é provocação, né? O resto acho que se alguns amigos estão assistindo a esse programa, vai gerar não tem mas tem uma espécie de PRI que teria se reinventado e teria continuado. Olha só, você está falando, é do Cárdenas até o Isso, mas exatamente. Bem na época que o PRI vai se convertindo para uma via neoliberal, aí não. Na verdade, o Partido Comunista Chinês segue uma via desenvolvimentista dentro do capitalismo. Então, na verdade, tudo assim, se a gente pode olhar, tem até as diferenças de tempos que quase dá bonitinho. Os 30 anos que demorou o PRI para virar desenvolvimentista, para valer, para abandonar qualquer tipo de pretensão vamos dizer, as reformas sociais, que se dá final dos anos 40, início dos anos 50. Aconteceu a mesma coisa com o Partido Comunista Chinês. Uns 30 anos depois que ele tomou o poder, também, a meu ver, pelo menos, abandonou qualquer pretensão ao socialismo. Tá? Então, eu acho... Numa, e tem a origem no campesinato, né? Se você quiser ir por aí brincar. Pois é. E tem até uma origem, se você olha até a Revolução de 49, tem a ver um pouco com a Revolução Mexicana, uma coisa que inicialmente não era para dar muito certo, e deu muito certo em função de... Bom, enfim, vamos parar com essa comparação, mas... Nunca dá certo. Não, você vai receber um bocado nos comentários aqui embaixo, você vai ver o que é que vai sobrar para você. Eu vou provocar também, mas faz parte. Assim, é evidente, como você bem falou, a questão da acumulação de capital é muito importante. Isso não há como negar. Tanto é que essa é a estratégia do partido. E é a fala do Xiaoping, né? Da coisa de se tornarmos ricos. É evidente que a estratégia está centrada nessa lógica. Eu, realmente... E aí, se você quiser, a gente pode pensar até o seguinte, o que era todo o debate do que era o caminho para o socialismo, lá nos sociais-democratas dos anos 30 e 40, versus do que era o debate sobre a Revolução. Porque dentro dessa lógica, inclusive do próprio marxismo-leninismo, algumas linhas vão achar que é possível fazer revolução por dentro, que seria uma trajetória de social-democracia, e a partir daí você mudaria as estruturas de propriedade em determinado momento, que é um debate que pode ser pensado por essa lógica. Não é um debate que eu estou fazendo aqui, tá? Mas assim, é um debate possível dentro desse arcabouço. Eu também tenho eu concordo com você, mas eu também tenho muita dúvida, sabe, Numa e Prado, que é coisa do modelo chinês, seria mais ou menos o que os países tipo Japão e Coreia fizeram ao longo da trajetória, apesar de que os instrumentos de política pública são parecidos em algumas dimensões, né? Em termos de política industrial, em termos por exemplo, da formação dos zonas econômicas especiais. Eu acho que tem elementos parecidos, mas eu realmente, assim, eu não acho que seja um socialismo de mercado, porque aí você vai dizer, Eduardo, o que você acha? Então, eu acho que é uma nova formação social no curso. E por que eu estou falando isso? Eu não acho que seja uma particularidade ou uma excepcionalidade chinesa. Eu acho que tem dimensões de uma nova formação social no curso. Por quê?
Na lógica que eu trabalho, eu não separo a ideia do poder político, do poder econômico, como essa autonomia plena. Né? Por isso que eu fiz a provocação de que é o sonho de todo desenvolvimentista. O sonho de consumo é o Estado chinês, porque ele tem autonomia por cima das frações de classe. Né? Diga, Prado. Só uma... Eu vou também fazer uma provocação. Nenhum lojista morre pela sua loja, mas você tem pessoas que morrem pelas suas ideias. As ideias importam. Não é que a economia não seja importante, ela é muito importante, mas, por alguma razão estranha, essa coisa chamada humanidade é movida também por ideias. A Revolução Russa foi feita por pequenos burgueses, em grande parte. Então, o meu problema é dizer o seguinte: no caso específico da China, é o poder político, sim, que se sobrepõe ao poder econômico, como já aconteceu em sociedades asiáticas. Um comerciante rico, ele podia ser muito rico, mas era inferior à burocracia da estrutura partidária. No Japão também, você podia ser um comerciante rico, mas na sua hierarquia você era muito abaixo de um daimyo, de um senhor feudal, porque quem controlava, em última instância, era o aparato de Estado. Mas isso não era no capitalismo, Prado. Isso você deu exemplos pré-capitalistas. É verdade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: aparentemente, você está formando nesta sociedade um controle de um aparato de Estado que, de última instância, usa, inclusive, coisas curiosas. Como é que o Estado chinês controlou o Alibaba, o milionário chinês, lá o Ma? Ele usou o instrumental do antitrust, que é a coisa mais capitalista que tem, que é o instrumental da política de promoção da concorrência, para poder dar um chega-para-lá nele. Você está querendo disputar poder com o Estado chinês? Eu te dou uma boa multa usando... Mas, Prado, o cara ficou desaparecido uns 3 meses também, né? Isso eu queria falar, Luiz Carlos. No caso do Estado chinês... Quando você estava no CAD, Prado, eu não me lembro de você ter sumido com o cara durante... Eu acho que eles têm métodos bem diretos e que nem precisam tanto passar... Era só convidar para depor, né? É por isso que é complexo, Prado, porque o Estado sobrepondo a economia, ele nunca existiu em nenhum momento, totalmente como é o Estado chinês, no capitalismo. Sim, isso é verdade. Sim. É por isso que, nesse sentido, é algum bicho novo que a gente não consegue identificar ainda. Esse é meu ponto. Não, e tem um outro ponto. O Luiz Carlos falou da primazia das ideias, concordo com ele. Uma revolução se faz com ideias, mas ela se mantém com a acumulação de capital. O Stalin falava isso e eu continuo achando que tem uma questão muito fácil, assim, muito central, que é a questão do fornecimento de bens básicos, no sentido clássico do tema, no sentido dos Smith, do Ricardo. Bom, você tem que fornecer alimentos, obviamente, você tem que fornecer energia. Aquele salário de subsistência dos clássicos, do Smith, do Ricardo, do Marx, e um salário histórico socialmente construído. Ou seja, você vai ali acrescentando a esses elementos, vamos dizer, fisiológicos, elementos que são novos. Sei lá, hoje em dia, por exemplo, nos países centrais, o acesso a carro, o acesso a bens públicos, como saúde de boa qualidade, como um bom sistema educacional, etc. E o que a gente vê no caso da China, que, a meu ver, pelo menos, né? No final dos anos 70, você tinha chegado a um ponto onde, para continuar tendo um progresso, um aumento desse salário de subsistência, e que ele realmente possa contemplar a maior parte da população, foi escolhido esse caminho. Mas se você for olhar as intervenções assim dos governos, assim, dos dirigentes chineses, o Deng Xiaoping em particular, ele insistia sistematicamente nessa questão do investimento, da acumulação de capital. Você tem vários, assim, você tem muitos textos, ou entrevistas dele que insistem nesse ponto. Então,
eu, pelo menos, acredito piedamente que essa era a preocupação principal e que até para a própria manutenção do partido havia essa análise que tinha que resolver essas questões. Tá? E se você, só que ao mesmo tempo, na década de 80, aí tem aquele texto, esqueci agora o nome da autora, a Isabela Weber, né? O Luiz Carlos também leu, conversamos um pouco sobre esse... sobre a economia de choque, como a China escapou da economia de choque. Isso, exatamente. Escaping Shock Therapy. Bom, e aí, como o Luiz Carlos fez na sua comparação, a gente vê que, no caso da China, a escolha, bom, havia essa constatação que existia uma necessidade de mudar questões, particularmente porque o modelo de acumulação extensiva estava se esgotando, da mesma forma que aconteceu na União Soviética. Tá? Bom, só que, no caso da China, as duas vias que se disputaram, uma que queria seguir mais uma estratégia estilo terapia de choque, e outra que queria seguir uma via onde, sim, tinha que mudar as coisas, tinha que, particular, montar um sistema de acumulação de capital que seja possível por conta da diminuição da restrição externa, ou seja, abrindo, basicamente adotando o bom e velho desenvolvimentismo testado já desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi essa a segunda via que ganhou. Ou seja, uma via desenvolvimentista pilotada pelo partido. E, no caso da União Soviética, a perestroika, que supostamente seria o equivalente disso, na verdade, foi completamente descontrolado. Isso que tem que observar. As reformas da perestroika entre 86 e 88, assim, estragam completamente o sistema de planejamento centralizado e algo que a gente não observa no caso da China. No caso da China, esse processo está controlado. Tá? Então, na verdade, assim, aí tem várias... a autora faz uma hipótese, diz que, no caso da China, um efeito positivo da Revolução Cultural teria sido de acabar, enfim, pelo menos de diminuir muito o peso das hierarquias e, portanto, que não seria a nomenclatura, entre aspas, chinesa, que teria decidido sozinha, ao contrário do que aconteceu na União Soviética, onde você teve uma revolução pelo alto, decidir. Não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, que mal ou bem, se a gente for olhar a partir de 78, particularmente a partir de 81, e aquele Big Four, aqueles 4 grandes, dos quais, bom, o mais importante o Deng Xiaoping, que pilotam esse processo. Então, o livro é interessante, mas essa tese não compra. Não? Fazer um comentário breve, provocativo também. Eu costumo dizer que as revoluções começam com as ideias, mas antes das ideias elas começam com as lutas específicas. Se dá um prado, o grau de autonomia das ideias ganha um peso muito maior, e aí o velho Hegel ajuda mais para alguns, para mim ajuda menos. Eu gosto de botar o Hegel de cabeça para baixo, como o Marx fez, Prato. Deixa só fazer um share screen aqui com vocês, mostrar para as pessoas que estão nos vendo que é uma coisa interessante, que é uma pintura do... Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Apresentar. Desculpe, gente. Aqui, isso que eu quero mostrar aqui. Tranquilo. Tá apresentando, não? Não. Não? Como é que eu faço aqui? Share screen. Tá aqui. Pronto, vamos lá. É só uma coisa muito interessante, que é uma pintura que tem no Museu de Taipei sobre o anúncio dos exames
dos exames para você seguir a carreira de funcionário público na China. Isso é uma pintura de 1540. Isso aqui é uma pintura da dinastia Song, quer dizer, um candidato recebendo, o imperador recebendo a candidatura daquele que ia fazer concurso público. Eu acho isso muito curioso, né, que a gente fala do Ocidente, da questão da meritocracia no Ocidente. Olha que muito, muito antes de se criar uma burocracia pública, como é que a China já tinha isso com as suas características específicas, né? Vamos parar aqui. Então, eu sei que, obviamente, tem um viés do historiador, mas as peculiaridades da história chinesa são muito fascinantes. Eu acho que, de alguma maneira, para a gente olhar, apesar de todas as transformações na China, nós temos que, de alguma maneira, tem o desenho, tem a marca da sua história muito peculiar e muito rica, que não dá para abrir. Nós temos o nosso iluminismo, mas eles têm a longa tradição cultural, que é diferente e tem que ser vista certamente influencia como eles são hoje. O modelo deles de capitalismo ou o modelo deles de socialismo vai ser influenciado pela história que eles têm. Acho que esse ponto que você levantou, Prado, além de tudo, a dificuldade do lado ocidental de olhar os processos históricos chineses. Nós temos a lente da Revolução Francesa, nós temos uma lente iluminista, nós temos as nossas formações a partir da lógica funcionando com as nossas caixinhas, e acho que a lógica, claro que eles também hoje são influenciados por essa dinâmica, porque tem também valores capitalistas, mas acho que isso cria uma enorme dificuldade para entender o processo chinês, e aí uma dificuldade, sim, para olhar a partir de nossas lentes, ou seja, com esse óculos ocidental, eurocêntrico, Revolução Francesa, para olhar as dimensões do que tem ali de particular e de geral, cria dificuldades enormes. E eu acho que ainda uma boa parte das análises ficam presas tentando encaixar se é o Estado desenvolvimentista ou se é o socialismo com característica de mercado. Eu acho que aquilo ainda hoje não dá para ter certeza. Eu acho que a minha sensação é uma nova formação social, porque aquilo que você comentou, Prado, não existiu no capitalismo nenhum Estado, nenhum poder estatal com uma capacidade de coordenar e controlar hoje como o Estado chinês tem ao longo da história. Ou seja, o poder estatal maior do que o poder da acumulação no sentido de direcionar. Isso nunca existiu no capitalismo. Mas não é uma economia de comando, não é uma economia planificada. Não é de comando, mas também no capitalismo você nunca existiu isso antes, com o Estado por cima do mercado. Claro. Esse é meu ponto, assim. Não, eu acho que é isso. Eu acho que isso que tem de fascinante realmente. Fora, eu sempre... a gente várias vezes comentamos aqui fora da tela que eu fiquei muito pressionado ao circular na China com referência à quantidade de trens de alta velocidade, ao impacto que nós sentimos ao chegar lá. Que, por exemplo, quando você ia a Moscou ou São Petersburgo, o que tem de fantástico, maravilhoso é a história do passado, né? É o Hermitage, são outras coisas. Mas o socialismo soviético não criou uma modernidade, uma infraestrutura contemporânea na maneira em que a China criou, por exemplo, agora. Ele nunca foi na frente dos seus concorrentes capitalistas, como a China está agora na frente, em termos de infraestrutura, muito à frente dos Estados Unidos e mesmo da Europa Ocidental. Senhores, é isso, cumprindo aqui o nosso tempo. E vai ficar meu comentário, não, vai ficar para o Não, pode fazer, Numa. Seja breve, faça o seu comentário. Não, eu acho que a gente pode ter, de facto, temos, provavelmente, o programa onde as opiniões mais, vamos dizer, não ia falar conflituante, mas até um certo ponto antagônicas foram colocadas, né? E provavelmente, se o nosso camarada Bastian estivesse aqui, teria uma quarta versão, talvez uma síntese, quem sabe. Eu sempre digo que três intelectuais dá pelo menos duas correntes e uma dissidência.
Pois, exatamente, estamos bem na linha do marxismo. Não, aqui eu acabei ficando na posição do positivista do século XIX, negando o papel e vamos dizer, o excepcionalismo da questão da revolução, na questão cultural na China. Eu, já que assumi esse papel, vou até o final dele, e eu, sinceramente, eu continuo achando que essa questão da tradição cultural da China não tem muita importância, porque até todos os elementos citados pelo Luiz Carlos são elementos da modernidade que só surgiram justamente nesse período de abertura, nesse período de acumulação de capital. Não estou dizendo que é o capitalismo que permite isso, tá? Esse é um primeiro ponto. Aí a gente pode discutir, mas isso realmente, eu acho que e se houver, como fez o Bicário na introdução, as visões contraditórias que existem sobre esse assunto, inclusive por parte de gente que respeitamos imensamente, como é o meu caso com meus camaradas Eduardo e Luiz Carlos. Tá? Então, não é para desqualificar de forma alguma. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que vai poder parecer até paradoxal, eu vou defender um pouco a União Soviética, já que ela foi... sem pai, né? Você vai... vou assumir realmente até o final, meu lado egocêntrico. No caso da União Soviética, tudo bem, de fato, se a gente for comparar o nível de infraestrutura e de acesso a bens públicos que a gente tem hoje, não se compara com o que a gente observa na China. Só que, se a gente olhasse, se a gente fosse, vamos dizer, em 1985, na China, e na União Soviética, a diferença seria absolutamente o revés. Tá? E não esqueçamos que a hostilidade geopolítica da qual foi objeto a União Soviética desde esse início. A União Soviética nasce com um período de 4 anos de guerra civil alimentada pelas grandes potências estrangeiros do período. Então, ela nasce nessa posição. E a opção que foi feita pelo Stalin, por exemplo, de um modelo de planejamento que estabelece claramente como prioridade absoluta a acumulação de capital, assim, no setor de produção de bens de capital e de indústria pesada e de armamento, isso é algo que tem a ver também com esse contexto geopolítico de nascimento. E eu queria acrescentar que, até hoje, do ponto de vista militar, da tecnologia militar, a Rússia, até hoje, tem uma superioridade intrínseca sobre a China, a tal ponto que a China tem importado pesadamente tecnologia militar nas últimas 3 décadas. Então, isso era só... O problema é que teve um problema de desenho do modelo soviético que foi focando... Mas que correspondia às circunstâncias históricas. E só para fechar, o milagre, na verdade, que a gente observa na China é o quanto ela conseguiu desenvolver, com essa introdução de elementos de mercado, que, a meu ver, caracteriza um capitalismo chinês, mas aí é sempre um ponto polêmico, mas como ela conseguiu desenvolver as suas atividades civis. E até, justamente como foi apontado pelo Luiz Carlos, o surgimento de atividades de serviço, comerciais, como o Alibaba, ou de serviço, de tecnologia, enfim, tecnologia meio inútil, mas que está muito na moda, tipo esse serviço lá, TikTok, né? Por exemplo, mostra que o capitalismo chinês está capaz, hoje em dia, de reproduzir num tempo muito rápido as últimas tendências observadas no capitalismo americano.
Então, isso, obviamente, nunca foi atingido pela Rússia depois da sua transição para brutal, com terapia de choque para o capitalismo. Então, isso é inegável. Então, eu acho que a gente acaba concordando em muitos pontos, depois tem esses elementos de divergência, mas que eu acho que fazem a riqueza do nosso debate. Né? Só para não ser injusto com a União Soviética, a única coisa que eu me lembro como muito bonita realmente o metrô de Moscou, com aquelas esculturas, aquele mármore, realmente é uma coisa... Eu não resisti. A gente fez uma apostinha entre a gente, nós três, o quanto tempo você ia demorar para falar da viagem que você fez à China, Prado, no programa. Não, mas chamou muita atenção o tamanho da coisa, essa experiência de circular o interior do país é muito impressionante, porque é muito mais impactante do que você imagina de longe. Esse é o ponto, sabe, Eduardo, que eu queria um pouco chamar a atenção. Mas, independente disso, eu compartilho completamente a visão com o Numa. Eu acho que você tem razão em alguns pontos, Dudu. Eu acho que nós discordamos, é mais o olhar do que a essência. Eu tenho dificuldade de classificar o que é a China hoje, mas a minha percepção que é um modelo de capitalismo pesadamente regulado, com poder político muito grande, com essa peculiaridade. Você diz que é um modo de produção diferente, uma formação social peculiar. O Numa fez até a metáfora com o PRI, eu não sei se foi tão... mas é alguma coisa diferente, que é o que, em última instância, o Vicali falou de início. Que animal é esse? Nós vamos terminar esse programa dizendo que nós não sabemos, não. Mas é muito diferente e é muito interessante. É isso aí, Pradinho. Encerrando aqui o nosso programa, já estamos aqui com 1h30, né, de programa. Para encerrar, eu vou fazer o seguinte desafio para vocês. O acadêmico é uma maldade. A relação Partido Comunista Chinês e o sucesso econômico da China. Em uma palavra, Dudu, qual é a palavra que você colocaria para definir isso aí? Partido Comunista Chinês e sucesso econômico da China. Vai lá, Dudu. Uma palavra, Baiano. Essa pegadinha, rapaz. Não, se você não quiser, pode ser. Não, uma palavra, controle. Controle. Perfeito. Numa. O Dudu roubou a palavra. A palavra, mestre. Bom, ia botar controle e acumulação de capital. Acumulação de capital. Grande Prado. Poder. Não vale que o Numa roubou, são duas palavras, acumulação de capital. Não, você tem poder. Ele vai fazer com hífenzinho. É um conceito. Vocês definiram, olha só, controle, acumulação de capital e poder. Pode ser um bom título para um livro. É isso aí, pessoal. Muito, mas muito obrigado a vocês três por participarem dessa nossa mesa, lidando com esse tema, que é um tema fascinante, né? Que é o tema da China, do Partido Comunista, do Estado chinês, enfim. Mas, evidentemente, se você quiser conversar, se você quiser discutir, se você quiser entender esse nosso mundo contemporâneo, né, vai ter que passar por essas questões. Não há como fugir dessas questões. Então, eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham, né, nessas nossas conversas e convidá-los para nos encontrar aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse nosso programa aqui, o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e nos vemos.